Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, aleluia. Dia 27 de outubro de 2023, estou aí iniciando mais uma live, para a glória do Senhor Jesus. Ainda estou no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e em nome de Jesus hoje nós vamos terminar, né? Eu vim aí falando, né, nesse tempo todo aí do capítulo 2, o derramar do Espírito Santo. Bom dia, Moniquinha, paz do Senhor. Bom dia, Edan, bom dia, Rafa. E eu vim aí falando, né, do derramar do Espírito Santo, do cumprimento da promessa que Jesus já havia feito, né, para os discípulos. E na verdade essa promessa já vem sendo declarada desde o Velho Testamento. Os profetas também falaram desta promessa, do derramar do Espírito Santo. Então, eu venho falando desse assunto já há alguns dias. O pastor Moisés esteve comigo na quarta-feira, veio falando das características da igreja, veio mostrando o modelo de igreja. Em nome de Jesus, eu creio que hoje nós vamos conseguir terminar, né, o capítulo 2 para nós entrarmos no capítulo 3. Eu quero fazer uma oração antes de nós começarmos, colocar esse tempo diante do Senhor para que Ele esteja no controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida de cada pessoa que vai estar assistindo e também a vida daqueles que assistirão depois, Senhor. Eu peço a Tua cobertura, Jesus querido, sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, de maneira que a Tua palavra seja clara, limpa, iluminando os nossos pensamentos, nos dando direções, trazendo respostas, também trazendo cura, restauração. Senhor, todo esse tempo é dedicado ao Senhor. Vem estar no controle de todas as coisas, vem estar no controle também da internet, Senhor. Mantenha a estabilidade da internet. Pai, toda resistência, toda barreira que se levanta, aquilo que eu estou fazendo nesta hora, o compartilhamento desta palavra, já está denunciado diante do Senhor, em nome de ministra aos nossos corações. Esse é o propósito dessas lives, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga luz, entendimento, clareza, que todas as dúvidas, Senhor, sejam sanadas. Senhor, eu não tenho intenção nenhuma de sanar as dúvidas completas, todas elas, Pai, mas eu sei que o Seu Espírito sabe como se mover nos corações, trazendo clareza, trazendo convicção acerca do que está escrito na Tua palavra, simples e objetivo, para que os Teus filhos entendam e compreendam o que o Senhor quer trazer, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, Senhor, enquanto eu estiver falando, que o Teu Espírito venha estar interagindo nos corações, que o Teu Espírito venha estar falando individualmente a cada pessoa. Como o pastor Moisés, nós falamos, a mente, a razão dos homens, mas o Teu Espírito fala aos corações. O Teu Espírito penetra o íntimo do ser das pessoas e traz luz onde precisa ser iluminado, onde precisa haver clareza e direção. Em nome de Jesus, Senhor, esse tempo é Teu. Toma a direção, toma o controle em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estejam aí orando, gente, porque aqui fica aparecendo para mim uma mensagem pausado devido à baixa conexão. Então, esteja aí intercedendo, por favor, para que essa conexão esteja estável, que não haja nenhuma barreira nem impedimento, em nome de Jesus. Vamos lá, então eu vou começar no capítulo 2, a partir do verso 14, né? Eu falei já há algumas semanas sobre a vinda do Espírito Santo, do cumprimento da promessa. Então agora nós vamos falar aqui um pouquinho da pregação de Pedro, né? Do discurso dele. Levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça.
O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio deles. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Por meio dele, disse Davi: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que você subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus. Bom dia aí ao pessoal que está entrando, né? Um pescador, né? Um homem simples, sim, andou com Jesus, aprendeu com Jesus. Nós sabemos de todo o processo que Pedro passou, né? Depois ali quando Jesus é crucificado. Mas no momento em que ele recebe o Espírito Santo, ele recebe uma unção que habilita e capacita ele a entender as Escrituras e a pregar e a cumprir o propósito, o destino profético que Deus tinha para a vida dele. É interessante que quando você lê esse discurso, você ficou tão claro os textos das Escrituras para a mente dele, e ele traz com tanta clareza para aquelas pessoas a verdade das Escrituras no contexto daquele momento que eles estavam vivendo. Né, as pessoas que estavam vendo tudo aquilo acontecer, que estavam recebendo e vendo os atos poderosos de Deus ali no manifestar do Espírito Santo através dos apóstolos, eles pensaram num primeiro momento o quê? Que eles estavam bêbados. Mas era 9 horas da manhã e Pedro fala: olha, eles não beberam, isso daí não é embriaguez, isso aí é o enchimento do Espírito Santo que veio sobre eles. E aí Pedro vem falando com clareza da pessoa do Senhor Jesus. É exatamente para esses momentos, é exatamente para isso que nós somos cheios do Espírito Santo. Para falar com clareza, né? É derramado o Espírito Santo sobre as nossas vidas, trazendo uma unção que habilita para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? E para ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Filhos, né? Reis, sacerdotes, nação escolhida. Assume o quê? O papel de liderança da igreja nesse momento, né? A liderança aí da história que Atos vem contando. Quando Pedro fala em 2:17 ao 28, que ele fala da promessa, da profecia de Joel, né? É interessante que ele fala: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos terão visões e os velhos terão sonhos.
sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão, né? Os últimos dias refere-se ao quê? Os últimos dias é a era que começou ali no Pentecoste, nesse derramar do Espírito Santo, até os últimos dias, o momento do arrebatamento da igreja. É considerado os últimos dias. Nós estamos dentro desse período. Nós estamos dentro dessa. Joel está, no momento dele, estava profetizando e que se realiza aqui em Atos, no capítulo 2, começa o início dessa era dos últimos dias. É muito interessante isso, né? Até o retorno de Jesus é um encaixe entre o nosso tempo e o tempo vindouro. Pedro explica o acontecido explicando a profecia de Joel 2, do 28 ao 32. O derramamento do Espírito Santo no Velho Testamento era apenas para os líderes, né? Profetas, eles não recebiam desse derramamento do Espírito Santo. Esse derramar do Espírito, a presença do Espírito Santo, habitava somente os líderes, os reis, os sacerdotes, os profetas. Mas agora mudou a estação, mudou o tempo, né? Agora toda a igreja, ela recebe o Espírito Santo no momento que ela entrega a vida dela para Jesus. O Espírito Santo entra no vida dela. Quando acontece um derramar do Espírito Santo, um momento em que essa pessoa recebe uma unção, essa unção muitas vezes é identificada com o dom de falar em línguas, ou às vezes outros dons, né? Essa pessoa está recebendo um revestimento para o chamado, para o ministério, né? Isso, queridos, devem buscar esse revestimento, né? Porque todos foram chamados para um propósito. Deus tem um chamado para cada um de nós. Você pode não ter um chamado para ser um líder de uma igreja, um pastor, um mestre, um apóstolo, mas você tem um chamado para fazer a diferença na sua geração, na sua casa, na sua família. Então todos precisam desse revestimento. Bom dia, Catinha, paz do Senhor. Ora, todo cristão pode receber desse derramar. Todo cristão é ungido pelo Espírito Santo para ser um sacerdote e rei diante de Deus, um portador da palavra profética que vem do coração do Pai. A autoridade do Espírito é para toda a carne, tudo que estiver sob a nova aliança. Todos que entram, que creem que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador da sua vida, essa promessa é para você, é para todos que têm a fé em Cristo Jesus, para todos que creem nele como Senhor e Salvador, né? Os sonhos e as profecias são as evidências importantes, né? Elas são evidências importantes desse derramar do Espírito Santo. Você pode ver que em Joel o profeta fala o quê? Fala de sonhos e profecias. Aqui em Atos, qual foi a evidência? Foi o falar em línguas. Então a gente também não pode estar limitado. Todo mundo que é batizado no Espírito Santo, que recebe essa porção do Espírito Santo, sempre essa é a evidência. Pode ser sonhos, pessoas que têm sonhos proféticos, têm sempre uma palavra profética na boca. Deus dá a ela essa graça de anunciar uma palavra que vem do coração dele, dando direção, dando orientação para aquelas pessoas que estão em volta dele, nas oportunidades que essa pessoa tem. Então, você vê que em Joel a evidência é o quê? É a profecia e os sonhos, né? Os filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Visões também é uma evidência revelada em Joel 2. Os velhos terão sonhos. É tão engraçado você pensar, né? A gente vai ficando mais velhinho, mais idoso, né? Mais experiente. Que sonhos que a gente tem? Mas a palavra de Deus diz que os velhos terão sonhos. Porque nós temos sonhos de Deus, vida, acerca daquilo que Deus tem para a nossa família. Porque o Espírito Santo é um espírito de vida, de esperança, e ele está dentro de nós. Então nós temos uma esperança viva para o futuro da nossa geração, dos nossos filhos, né, dos nossos netos. Então, mesmo na velhice, nós ainda vamos estar sonhando com as coisas de Deus, com os projetos de Deus, com os planos de Deus. Você aí que já está mais experiente, pensar, Deus já está terminando, agora é tempo de descansar um pouco, queridos.
Não pense assim. Não pense dessa maneira, porque olha, os velhos terão sonhos. Eu sei que o profeta estava falando do derramar do Espírito Santo, né? E Pedro está repetindo essa profecia, atualizando ela para os dias dele, e eu estou atualizando para os seus dias hoje. Sonhos, como velhos têm sonhos. Quem tem sonhos são os jovens. Mas para Deus até os velhos têm sonhos, porque Deus tem projeto. Ainda na velhice darão frutos. A glória de Deus. Então, os sonhos e as profecias também é uma evidência desse derramar do Espírito Santo. A profecia de Joel encerra dizendo que a futura geração sofrerá julgamento divino, passará por lutas e por aflições, que é o que nós já temos visto. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que palavra poderosa. Queridos, vai ter luta, vai ter aflição até os últimos dias, até os últimos momentos. Todos passarão por aflições. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há uma graça de Deus para os últimos dias. Mesmo em aflições, mesmo em meio a lutas, em meio às guerras, aquele que clamar pelo nome de Jesus será salvo. Pensa nos irmãos que estão lá nas guerras, nos irmãos que estão passando por momentos difíceis de perseguição. Se eles clamarem, aquela pessoa que ouviu a mensagem do Espírito Santo fazer as pessoas lembrarem do que elas ouviram acerca de Jesus. Se ela clamar no último momento, ela é salva. Então essa é a graça para os últimos dias. Nós temos uma palavra de esperança para anunciar para as pessoas. Que no último momento, né, mesmo em meio a lutas e aflições, todo aquele que clamar, que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Isso é maravilhoso. Pedro afirma o senhorio de Jesus ao arrependimento, né? O que vocês devem fazer agora? Vocês devem se arrepender e se batizar em nome de Jesus. Pedro vem comprovando que a ressurreição de Jesus foi profetizada no Velho Testamento. Ele dá vários textos no discurso dele falando de Davi, as coisas que Davi falou muitos anos antes acerca do Messias. Eu vi ao meu Senhor, a minha alma na morte, no Hades, ele não deixará que a minha carne seja corrompida. Queridos, ele estava falando profeticamente de quem? Estava falando de Jesus. Esse texto, essa fala dele se aplicou na pessoa de Jesus, estava falando profeticamente. Então Pedro vem construindo um entendimento para os judeus que estavam ali, para os povos que estavam ali em Pentecostes, que eu disse semana passada, os representados ali naquela festa e viram o derramar do Espírito Santo sobre os discípulos. Então Pedro está construindo esse entendimento para a mente deles de que os profetas profetizaram sobre Jesus. Davi profetizou e falou acerca de Jesus. Davi enxergou isso e declarou em suas palavras, deixou registrado essas verdades. O que a gente deve fazer diante dessas evidências? As pessoas falaram ali naquele momento, depois do discurso dele. A palavra que ele anunciou foi tão poderosa, tão ungida, que ela promoveu no coração o quê? Promoveu esse desejo de mudar a sua história, de mudar de vida. E agora? O que a gente faz? Como que a gente deve fazer, né? O que eu devo fazer diante dessas evidências? Devemos nos arrepender, entregar nossas vidas a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas almas. Todo o discurso de Pedro foi comprovar que Jesus é o Messias, comprovar que ele é o Senhor e Salvador. Não há outro além de Jesus. Não há outro que tem poder de salvar. O que vai acontecer com a sua vida? Depois que você partir, para onde você vai? O que te espera depois da sua partida? A mensagem de Pedro, ela conhecimento de que precisa haver um posicionamento. Gente, não adianta ser simpatizante de Jesus. Eu gosto de Jesus. Nossa, eu acho os ensinos dele maravilhoso. Jesus era muito bom, Jesus era muito inteligente. Queridos, ele realmente é tudo isso. Mas Jesus é Senhor.
Ele é Salvador. Ele quer salvar a sua alma. Ele veio à terra, nasceu, cresceu, morreu crucificado na cruz do Calvário, ressuscitou depois para me salvar, para te salvar. Eu e você não podemos rejeitar a obra que ele fez. Quer dizer, podemos, a gente até pode. A gente tem o livre-arbítrio, você é livre para fazer escolhas. Você é livre para escolher, eu quero Jesus, eu quero mudar a minha história. Você que talvez esteja afastado do Senhor, né? Você que está longe dele, querido, se aproxima. Quando ouviram a mensagem de Pedro, tenha a atitude de reconhecer que Jesus é o Senhor. Fala, Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, eu andei aí do jeito que eu queria por tanto tempo, mas eu quero mudar essa situação hoje. Eu quero me alinhar ao Senhor, eu quero me alinhar à tua vontade, eu quero viver esse derramar do Espírito que o Senhor fez ali em Atos capítulo 2, os apóstolos. Sabe, se alinha, esse era o alvo da mensagem de Pedro, esse é o alvo do discurso dele, para que todo aquele que ouvisse se rendesse ao Senhor, reconhecesse que Jesus é o Senhor e Salvador. Nenhum outro Deus dessa terra te oferece salvação eterna. Nenhum outro Deus em todas as eras ofereceu e oferece salvação. Salvação, livramento do inferno, livramento da eternidade no lago. Jesus conquistou isso na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos acesso a essa salvação. O derramamento do Espírito é uma evidência de que Jesus havia sido exaltado à mão direita do Pai. Pentecostes é o sinal de que Jesus é o Senhor. Diante daquelas evidências, muitos creram, muitos se converteram, muitos se batizaram, né? Do batismo dessas pessoas. Olha aqui, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? O que a gente faz? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom. Receberão o dom do Espírito Santo, receberão o próprio Espírito, porque o próprio Espírito já é um presente de Deus para nós, para aquele que crê. Você ter o Espírito de Jesus Cristo morando dentro de você, te ajudando, te convencendo do pecado, da justiça de Deus e do juízo que ainda virá. O Espírito de Deus falando, te confortando, te consolando, ensinando as Escrituras, trazendo convicção de que você está no caminho certo, de que você está fazendo a coisa certa. Gente, esse é o maior presente que Deus poderia ter nos dado. Claro, além de Jesus, né? A morte dele, tudo que ele fez por nós, é o Espírito Santo morando dentro de nós, fazendo o que nenhum homem consegue fazer. A gente que caminha com Jesus há algum tempo, a gente sabe que a gente vai caminhando, no início, né, aqueles pecados grosseiros, o Espírito Santo vai nos convencendo, a gente vai se arrependendo, vai se alinhando. Mas vai passando os anos, ele continua nos mostrando algumas coisinhas que ainda estão lá dentro da gente, que ninguém sabe, mas ele sabe. O Espírito Santo é o amigo do noivo, que está preparando a sua igreja para o grande encontro. Ele está colocando vestes limpas em nós. Ele está colocando noiva para o grande encontro. Queridos, o Espírito Santo é o melhor amigo que existe. É o presente do Pai para nós. Então, o que a gente faz? Se arrependa. Dessas águas do batismo, como prova do seu posicionamento, como prova do seu alinhamento com Deus. E você vai receber o dom do Espírito, você vai receber o próprio Espírito dentro de você. Pois a promessa é para vocês, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa é para mim, é para você, é para os seus netos, para os seus bisnetos, para todos aqueles que o Senhor chamar. O Senhor está te chamando hoje.
Você está entendendo o que Deus está falando com você? Essa promessa é para você. Sabe, essa promessa não foi só para os discípulos, não foi só para os tempos dos apóstolos, é para todos que estão sendo chamados. Essa promessa é para todos aqueles que creem. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Queridos, eu não entendo por que as pessoas demoram tanto para se batizar. Por que as pessoas esperam tanto? Sabe? Muitas vezes você não tem dado a oportunidade que o Senhor Jesus quer ter, revelar as Escrituras. O Espírito Santo quer se revelar a você dia após dia. Isso mesmo, pastora Sônia. Nós temos que tomar posse dessa promessa e ser rápidos no nosso alinhamento. Ser rápidos no nosso posicionamento. Queridos, eles entenderam a verdade, eles entenderam o que Pedro estava explicando. E eles tomaram uma decisão. O que a gente tem que fazer, Pedro? Se arrependam e se batizem. Eu quero, eu vou. Batizavam como um ato de fé, sabe? Mas algumas pessoas, elas ficam esperando. Será que a gente tem todo esse tempo para esperar? Queridos, você sabe o dia de amanhã? Você sabe se daqui a 1 minuto nós estaremos aqui? Queridos, tome essa decisão no seu coração. Entregue sua vida para Jesus. Procure uma igreja. Congregue, frequente essa igreja. Ouça a palavra. Peça para o Senhor, Senhor, levanta alguém para me ensinar a tua palavra. Caminha aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Pedro convoca os ouvintes a mudar de opinião e posicionamento em relação a Cristo. Eles devem ser batizados em nome de Jesus como reconhecimento público de que haviam aceitado Jesus como Messias e Senhor. Quando ele fala, sejam batizados em um nome de Jesus, o nome de Jesus sugere a natureza e o caráter da pessoa. O nome, ela traz sobre si. Em um nome de Jesus sugere admitir sobre si a natureza, o caráter, a fé, o modo de ver e de viver de Jesus. Então você vai ser batizado em um nome de Jesus, você vai trazer sobre si a autoridade, o poder, o caráter, a natureza de Cristo. É isso que você está assumindo quando você decide se batizar. Deus transportou a gente do reino das trevas para o reino. Então você toma sobre si uma nova natureza, um novo caráter, o caráter de Cristo, a natureza dele, as promessas dele sobre a sua vida. Eu faço parte de um novo reino agora. Eu pertencia a um reino e agora eu sou cidadão de outro reino, o reino de Deus. Batizar-se em o nome de Jesus é admiti-lo como tudo o que o seu nome denota. Admitir sobre a sua vida tudo o que Jesus é. O seu posicionamento, o seu modo de viver. Então, nós não devíamos demorar tanto para tomar algumas decisões. Não adianta ser simpatizante de Jesus, como eu já falei, eu gosto muito de Jesus, mas não se posiciona. Eu reconheço que ele é o Filho de Deus, que ele é Senhor. Mas e daí? O que isso tem a ver com você? Qual foi a decisão que você tem tomado? Você tem se alinhado a isso que você crê? A pessoa de Jesus, você tem trazido sobre si o caráter dele? Ou você só é simpatizante? Ser só simpatizante de Jesus não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a ser salvo. Não vai te levar a morar eternamente com Jesus. Ser simpatizante não vai fazer você herdar a vida eterna. Você tem que se aliançar com Jesus. Você tem que ser um com ele. O batismo em si não é uma forma de perdão e salvação. O batismo em si é um testemunho acerca do que você crê. A promessa do derramar do Espírito é para todos os crentes em todas as eras. Quando ele diz para todos os que estão longe, ele se refere a quem? Aos gentios, que sou eu e você. Olha só onde essa verdade chegou. Olha só, e gente, eu não estou falando verdade onde essa verdade chegou no nível do conhecimento somente.
né, do intelecto. Estou falando daquele que entrega a nossa vida para Jesus. Todos aqueles que entregaram a vida para Jesus podem confirmar comigo o que eu estou falando. A sua história muda. O seu modo de ver muda. O seu modo de falar, o seu modo de pensar. Eu e você não somos mais o mesmo. Então não é somente no nível do conhecimento, do intelecto que as verdades de Deus trabalham. Ela trabalha no nosso modo de viver, no nosso modo de ser. Então, verdadeiramente é uma mudança radical. Todos os crentes, mesmas experiências e o derramar maravilhoso do Espírito Santo. Você que está ouvindo essa mensagem, que está se decidindo aí por Jesus, está aí falando com Deus, Deus, eu quero uma nova chance, eu quero uma nova história. Senhor, eu quero me aliançar contigo, eu quero eu quero ter uma vida diferente. Querido, já comece, numa expectativa alta acerca de Jesus. Já entre, está escrito em Atos 2, vai acontecer com você. Já entre com uma expectativa elevada de que esse derramar do Espírito vai vir sobre você também, porque essa promessa é para todos os que creem, é para todos os que ainda vão crer. Já está disponível para aqueles que ainda vão se aliançar com Jesus e está disponível para aqueles que já são aliançados com Ele. Amém? Atos 2, do 42 ao 47. Como que eles viviam, né? O pastor Moisés falou desse texto, eu vou dar só uma pincelada para a gente entender. Dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, como que eles viviam? Eles viviam em unidade, né? Aqui em Atos 2:42 tem os principais, os 4 fundamentos principais da igreja, né? Naquele período, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Rio de Janeiro, um mestre da palavra de Deus, entrou profundamente nesses 4 fundamentos. Depois, se você quiser, a live tá salva aí no meu perfil, entra lá, assiste, curte, compartilha, porque foi muito bom. Então, eles viviam como? Eles viviam em unidade. Tem uma coisa muito importante que acontecia entre eles, irmãos, e que deve acontecer entre nós. Havia temor no coração deles. Havia reverência acerca da pessoa de Jesus, acerca da que tem Jesus na sua vida. O temor deve ser aperfeiçoado dia após dia. Não há um minuto sequer das nossas vidas que Jesus não esteja conosco. Em todos os momentos Ele está conosco. Né? Você está dormindo, Ele está com você. Você está dirigindo, Ele está com você. Você está tomando banho, Jesus está com você. E se houver temor no nosso coração, nós vamos viver uma vida que honre e que agrade a Deus. Nós vamos viver uma vida que engrandece o nome do Senhor. Importantíssimo que precisa estar no nosso meio. Deus, Ele é Deus de amor, mas Ele é Deus de justiça. Ele é Deus das batalhas. Ele é Deus que sabe o que é correto, o que é santo, o que é justo. Então, que a gente tenha temor ao caminhar com Jesus, temor da presença dEle, porque a presença dEle já está conosco. Jesus está aqui, ó, na minha casa, aqui comigo, ouvindo tudo que eu estou falando para você. E ouvindo seus pensamentos, sabendo o que você está sentindo, o que você está vivendo, Ele está aí. Então tenha temor do Senhor. Eu entendo que o temor, ele faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. Ele faz com que a gente esteja alinhado à vida que Jesus espera que a gente tenha. O 44 e o 45, deixa eu achar aqui. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam continuavam a reunir-se no pátio do templo.
partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração. Olha só, queridos, isso era voluntário. Não havia ninguém impondo isso. Não havia ninguém obrigando eles a fazerem isso. Quando é imposto esse tipo de vida, esse modelo, se torna comunismo. Mas quando é voluntário, é graça, é bondade, é uma benevolência voluntária como resultado da compreensão do amor de Deus e o amor ao próximo. Conhecer a Deus, entender a importância dessa comunhão, né? Porque se você tem Jesus na sua vida, você quer falar de Jesus, você quer compartilhar experiências, você quer aprender com os outros. Então essa comunhão entre eles, ela é importante porque ela nos mantém no foco. Isso é uma coisa voluntária, é um prazer estar com os irmãos, é um prazer estar na igreja, é um prazer essas oportunidades de comunhão que Deus prepara para nós, seja nas reuniões da igreja, seja nas nossas casas, né, quando visitamos uns aos outros. Isso trabalha a unidade, trabalha a cobertura, a proteção, um cobrindo o outro de maneira natural, de maneira voluntária. Era uma coisa que não era imposta por ninguém, mas era um prazer estar junto. Era um prazer poder partir o pão junto. Era um prazer participar da Santa Ceia juntos. Isso era uma coisa natural para eles. Sabe, queridos, eu tenho percebido que muitas vezes as pessoas elas não têm prazer em estar na igreja. Queridos, se isso tem acontecido, glória a Deus, Góis, paz do Senhor. Se isso tem acontecido com você, olha, isso não é normal. Ore a Deus. Fale com o Senhor. Pergunta, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu não tenho prazer em estar com os meus irmãos? Por que eu não tenho prazer em estar na sua casa? Senhor, o que aconteceu com o meu coração? Será que ele foi ferido em algum momento e eu fiquei frustrado, decepcionada com a igreja? Senhor, me perdoa. Mostra para mim o que está acontecendo, porque eu quero viver como eles viviam. Eu quero ter essa singeleza de coração. Eu quero ter prazer em estar com os meus irmãos. Eu quero que a minha casa esteja de alegria. Queridos, esse é o padrão bíblico. Essa é a verdade bíblica. E é assim que nós deveríamos viver. É assim que nós temos que trabalhar para viver. Amém? Queridos, eu quero encerrar essa live hoje. Eu quero orar ainda por você. Não sai da live ainda que eu quero fazer uma oração. Mas eu quero dar alguns recadinhos. Quarta-feira eu estarei de novo aqui fazendo a live. Meu convidado é o pastor Silvio, o meu pastor querido, vai estar aqui comigo. Nós vamos estar falando sobre os dons do Espírito, ações do Espírito Santo. Então o pastor Silvio vai estar falando um pouquinho dos dons do Espírito. O pastor está aí preparando alguns vídeos que vão ser postados lá no site da Ramá, Igreja Evangélica Ramá, sobre os dons do Espírito. Então ele vai estar dando uma prévia aqui, né, na live junto comigo, falando aí um pouquinho dos dons. Vai ser uma bênção. Espero que você possa estar conosco, que você convide outras pessoas para estar também, né? Não esquece de compartilhar os vídeos e curtir os vídeos depois que eu... Muito bom também quando você curte o vídeo lá, assim o Instagram entende que a mensagem é relevante, é importante, que as pessoas tenham gostado, tá bom? Hoje começa o nosso Congresso de Mulheres Ramá. Eu tô colocando aí nos stories o convite, né? Você que é aqui de São Paulo, vem aqui estar conosco. Começa hoje às 19h30, amanhã, sábado, 19h30, igreja. Homens, mulheres, crianças, jovens, todos estão convidados para participar do nosso congresso. Tem várias atividades legais e, claro, vai ter a presença do amado, do Senhor Jesus, que vai estar conosco ali. Vocês são nossos convidados, nossas convidadas. Vem estar conosco, a entrada é franca, né? Olha que graça que o Senhor tem nos dado, né? Vai ter pregadoras, convidadas que vão estar ministrando uma palavra e você é nossa convidada. Não perca, você não pode estar de fora agora por você, né? Eu não sei onde essa live vai chegar, quem vai assistir. Se você ainda não se aliançou com o Senhor, essa é a hora. Esse é o momento. Se você está distante do Senhor,
talvez não sei qual foi o motivo aí, você se afastou dos caminhos do Senhor Jesus. Esse é o tempo de reconciliação. Esse é o tempo de se alinhar mais uma vez com Ele. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti cada vida que tem assistido a live. Que o Senhor ouça as orações, os clamores que estão sendo colocados diante de Ti nesta manhã. Paizinho, olha aqueles que estão se aliançando contigo nesta manhã, que estão entregando a vida deles ao Senhor, reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da vida deles. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, perdoa os pecados deles, Pai. Começa a escrever uma nova história na vida dessa pessoa, Senhor. Que, Senhor, haja festa no céu pela salvação dos pecadores, Pai, pela salvação daqueles que estavam perdidos e agora renova todas as coisas na vida dessa pessoa. Senhor, prepara tudo o que ela precisa para crescer na fé. Prepara pessoas que estejam com ela para discipular, para ensinar, para acompanhar. Prepara a igreja onde ela vai estar congregando. Prepara ali pastores que cuidem dessa vida, Senhor. Pessoas, Senhor, que vão estar do lado dela e ajudá-la nessa caminhada. Paizinho, aqueles também que estão se reconciliando contigo, estão renovando as suas alianças, recebe na tua presença, Senhor, a oração dessas pessoas. Senhor, vai preparando tudo o que eles precisam para essa reconciliação, que haja uma convicção de fé no coração dessas pessoas, de que já está tudo resolvido, que já foi reconciliado, que o Senhor está com eles, que eles não estão sozinhos. Ajuda essa pessoa nessa caminhada, leva ela, Senhor, a estar protegida, Senhor, onde ela cresça na fé. Age, Senhor Deus, que muitas almas, Senhor, possam ser acrescentadas, Senhor, ao teu rebanho para a glória do teu nome. Como foi, Senhor Deus querido, depois da mensagem que Pedro deixou ali para aquele povo, Senhor, que muitos venham reconhecer que tu és o Senhor e o Salvador, e aqueles que já andam contigo, aqueles que já estão aliançados com o Senhor, renova, Senhor, as forças dos teus filhos. Traz sobre eles um novo fôlego, um novo derramar do Espírito, Pai. Ó Espírito Santo, que essa comunhão contigo seja renovada sobre a vida daqueles que estão com o Senhor, Pai, dia após dia, Pai. Senhor, se eles viveram um momento, Senhor, desse derramar do Espírito que foi tão marcante, Pai, nós sabemos que o teu Espírito é vivo, ele é vivo. Então faz nova todas as coisas na vida dessa pessoa, Senhor. Renova sobre eles a tua unção, Pai. E habilita e capacita, Senhor Deus, para pregar as boas novas, para alcançar o perdido, para age poderosamente sobre a vida de todos aqueles que estarão assistindo essa live, por onde quer que ela for, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, em nome de Jesus, que você receba toda a porção que o Senhor tem para a sua vida. Você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. Ele é teu amigo, teu aliado, está cuidando de tudo. Bom final de semana para você também, Góis. Em nome de Jesus, Góis é um profeta de Deus, profetizando as verdades do reino nesse Brasil inteiro. Eu sei, Góis, que você faz isso. Você nunca me falou, mas eu imagino que você faça. Deus abençoe, queridos. Um bom final de semana, cheio da presença do Senhor, cheio da paz do Senhor. Que você seja fortalecido e renovado dia após dia, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor.